Vai voltar agora a falar sobre o fundão, o fundo eleitoral de 5,7 bilhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro disse que deve vetar esse novo valor para o fundo eleitoral, que foi incluído na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022. Na entrevista que concedeu à Rádio Itatiaia, Bolsonaro disse que deve receber hoje o texto da LDO para o ano que vem. A gente está falando, como eu disse, de 5,7 bilhões que estão destinados aos partidos, às suas campanhas eleitorais para o ano que vem. Eu chamo agora então a nossa analista Basília Rodrigues. Basília, os integrantes do parlamento, eles estão apostando nesse veto, quer dizer, eles votaram na LDO, mas eles não estão dizendo agora, pelo menos, que não concordam com o fundão, é por aí? Achou um espírito de São Tomé por lá, tanto no Congresso quanto no Ministério da Economia, de só acreditar vendo mesmo. O presidente Jair Bolsonaro, então, não sinalizou. Ele foi categórico, disse que vai vetar a Lei de Diretrizes Orçamentárias com a previsão, o direcionamento do que vai ser investido no ano que vem. E esse fundão gigante de quase 6 bilhões de reais para as eleições, ano de 2022, um ano importante, de prioridade na pauta política, no que diz respeito, em especial, para as eleições presidenciais. E eleição é coisa cara e, pensando nisso, nesse superlativo, eles colocaram ali muito dinheiro no fundão, em detrimento até mesmo do censo demográfico, que já está aí há 2 anos obsoleto, né? Não sabemos exatamente quantos somos, como somos, do ponto de vista estatístico, porque não tivemos recursos e também por conta da pandemia, colocar os pesquisadores em campo não foi possível. Com isso, o que eu tenho ouvido ali de interlocutores do Ministério da Economia, com quem eu conversei hoje de manhã, apesar do presidente reforçar que vai sim vetar esse texto, eles também observam que há um componente político nisso. Ou seja, que o presidente Jair Bolsonaro tem ainda 15 dias pela frente para tomar essa decisão. Isso porque, uma vez recebendo esse texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias em mãos, aí vindo do Congresso Nacional, o presidente ainda tem um tempo de esquematizar, de articular com seus interlocutores para saber se veta parcialmente ou se sanciona esse projeto. Hoje, mais cedo, em entrevista à Rádio Itatiaia, ele foi bem categórico, né? Disse que vai vetar, mas ao mesmo tempo afirmou que não quer gerar problemas, não quer criar problemas com o Congresso. Lembrando que tudo que o presidente vetar volta para o Congresso Nacional, que dá a palavra final. Agora, a gente teve uma tentativa de votação de destaque em separado, né, proposta por 2 partidos, que foi rejeitada, ou seja, o fundão ficaria para ser votado em separado, mas acabou sendo incluído ali na lei geral, né? Isso acabou suscitando, aí, expondo um problema de relacionamento que o presidente Jair Bolsonaro tem com o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, que se declarou um desafeto do Palácio do Planalto. Não é de hoje, ele que tem se repetido em suas redes sociais, falando aí que é vacina no braço e comida no prato, como um bordão contra o governo, como um bordão do que ele não está conseguindo ver no país, a garantia de emprego, de que as pessoas não vão passar fome e a garantia também de proteção via vacina por causa do governo federal. É o discurso político do vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, que, conversando com ele mais cedo, me disse que se tivesse a oportunidade de assumir a presidência da Câmara dos Deputados no lugar de Arthur Lira, mesmo em desacordo com o presidente Jair Bolsonaro, ele não abriria um dos mais de 130 processos de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Tem muita lenha na fogueira, né? A gente sabe aí que há um impasse político, mas quem tem a prerrogativa de fato é o presidente Arthur Lira. Naquela ocasião, na semana passada, em que Bolsonaro ficou hospitalizado e aí iriam colocar para rodar a linha sucessória, como o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, não estava no Brasil, o presidente em exercício seria, então, Arthur Lira, que é presidente da Câmara dos Deputados. Só que essa hipótese nem chegou a ser
cumprida, né, já que o presidente Jair Bolsonaro não necessitou fazer cirurgia e ninguém precisou sucedê-lo, ainda que momentaneamente, na presidência da República. Caso isso tivesse ocorrido, Lira pularia então para o Palácio do Planalto e quem comandaria a Câmara dos Deputados seria Marcelo Ramos. Nesse estado belicoso aí de relacionamento com o presidente Jair Bolsonaro, chegaram a ventilar a possibilidade de Ramos então abrir o processo de impeachment. Ele, no entanto, numa retranca, aí ele diz, olha, eu não aproveitaria dessa situação para resolver um desaforo que eu tenho com o presidente Jair Bolsonaro. E o argumento dele também é o de ser fiel ao seu presidente, Arthur Lira. Ele que faz parte também do Centrão, também do PL do Amazonas, portanto faz parte desse blocão aí, que agora, com relação, voltando ao fundão eleitoral, Gustavo Uribe, defende que tudo bem, é realmente muito exagerado 5,7, mas defende aí um meio termo para esse valor. O que nos leva a pensar que 5,7 é um jabodi, é o jabuti-bode, né? O jabuti que foi colocado por mão de alguém, combinado com o bode na sala, que agora sendo retirado, todo mundo vai respirar melhor, a sala vai ficar espaçosa, mas ainda assim, por exemplo, pode ser negociado num valor bem superior ao que foi usado na última eleição. Carla, temos um bode na sala e as negociações começaram para retirá-lo do ambiente. O Centrão tem conversado com o Palácio do Planalto de um meio termo, ou seja, que o presidente, ele vete aquele valor de quase 6 bilhões, mas que na LOA, na Lei Orçamentária Anual, seja apresentado um ponto para a previsão de cerca de 3 bilhões ou 4 bilhões para o fundo eleitoral. Ou lembrando que na última eleição foi de 2 bilhões, já tinha aumentado em relação à eleição anterior, ou seja, 2 bilhões já foi para as eleições municipais, e nós temos então agora a possibilidade de esse fundão dobrar e ainda assim as pessoas dizerem assim, mas diminuiu o valor, né, de 5,7 para 4,3. Um pouquinho a mais é o que eles querem, que não seja 2 bilhões, mas que tenha uma previsão um pouquinho maior. Essa alternativa encontrou respaldo dentro do Palácio do Planalto. Alguns articuladores políticos com quem eu conversei me disseram, Carla, que essa alternativa seria boa. Não iria desagradar o bloco do Centrão, ou seja, a base aliada do presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional, mas, por outro lado, agradaria os eleitores do presidente, já que ele vetaria aquele valor de quase 6 bilhões. Isso ainda está em negociação. A LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, só é enviada ao Congresso Nacional no final de agosto. E é ela determinante para se saber como será o orçamento, já que a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi aprovada, é apenas ainda um esboço. Mas há também, Carla, um certo ceticismo quanto à afirmação do presidente de que ele vetará esses quase 6 bilhões para o fundo eleitoral. E alguns membros integrantes da base aliada lembram de 2019. Na época, o presidente Jair Bolsonaro disse e indicou que iria vetar o valor anterior de 2 bilhões. Só que no ano seguinte, no início de 2020, ele foi pressionado bastante pelo Congresso Nacional e acabou sancionando. Então, como ainda há um período de 15 dias até a sanção da LDO, muita água pode rolar embaixo dessa ponte e muitos integrantes da própria base aliada acham que o presidente pode recuar novamente, Carla.